Eu sou idiota por não convidar meus irmãos para o meu casamento? Minha irmã de 34 anos e seu marido de 36 acabaram de se casar há 3 meses. Eu tenho 30 anos e fui nomeada dama de honra. Fiquei muito animada para ajudá-la a planejar seu casamento e assumi a maior parte do trabalho, já que eu estava desempregada na época e ela é médica. Não vou entrar em detalhes, mas observe que ela não tinha um planejador de casamento. Fui eu quem fez tudo. No período que antecedeu o casamento, eu estava miserável por causa de como a noiva me tratava. Me sentia como sua escrava pessoal, alguém que ela achava que podia destratar só porque ela é a noiva. Só porque você é a noiva, não significa que tem passe livre para ser grossa. Muitas vezes pensei em sair da festa de casamento, mas continuei dizendo a mim mesmo para segurar a língua e manter a paz, porque provavelmente ela só estava estressada. Depois de fazer tanto por ela, ela se recusou a convidar meu noivo, mesmo que estivéssemos juntos há 12 anos, mas convidou os parceiros dos meus irmãos, que estão juntos há apenas de 2 a 3 anos. Minha irmã e o namorado dela namoraram por 1 ano antes de ficarem noivos, então não o conhecemos muito bem. Ela disse que não queria meu noivo por perto porque as pessoas perguntariam sobre meu próprio casamento, já que todos queriam que nos casássemos há muito tempo. Então me recusei a fazer mais trabalho para o casamento dela até que ela se desculpasse comigo e convidasse meu noivo, o que ela fez. Não exatamente com sinceridade, mas enfim. Fiquei magoada porque ela nem sequer foi grata por tudo que eu tinha feito pelo casamento dos sonhos dela, porque era esperado de mim que eu ajudasse. Vamos cortar para o dia do casamento. Estava tudo indo bem. A cerimônia foi linda e o casal estava feliz. E eu também estava feliz pela minha irmã. Mas quando chegamos ao local da recepção, percebi que meu noivo e eu estávamos em uma mesa separada da minha família. Eles estavam na mesa VIP e eu fui jogada de lado para sentar na mesa mais distante, bem ao lado da cozinha. Imaginei que havia um erro e perguntei calmamente à noiva sobre isso, já que foi ela quem cuidou do plano de assentos. Ela me olhou bem nos olhos e disse que não havia erro, que estávamos onde pertencemos. Na mesa das crianças, e bem longe. Estávamos sentados com crianças de 7 a 14 anos. O noivo nos ouviu e concordou comigo, mas ficou quieto quando minha irmã lhe deu aquele olhar de não ouse discordar de mim. No final da noite, o noivo se desculpou com meus pais pelo que aconteceu comigo e disse que não tinha ideia do que sua noiva havia feito. Mas ele não disse uma palavra para mim, pois sua noiva disse a ele para não fazer isso. Por causa disso, decidi não criar uma cena e apenas tentar aproveitar o resto da noite com meu parceiro, mas não faria um discurso de madrinha. Meus pais notaram onde eu estava e ficaram chateados com a situação também. Meus irmãos sabiam muito bem que eu não estava na mesa deles, mas não se incomodaram em me procurar ou se perguntar por que eu não estava sentada lá. Mas quando souberam que eu não ia fazer um discurso, meus 2 irmãos vieram até a minha mesa para me criticar, dizendo que eu precisava entender minha irmã e o estresse de ser noiva, que eu deveria ser gentil com ela porque era o dia especial dela e você só é noiva uma vez. Pessoalmente eu acho que vão acabar se divorciando. E que eu era uma vergonha e uma decepção nojenta por não fazer um discurso para minha irmã. Disseram que eu deixaria minha irmã triste e que eu estava sendo egoísta ao fazer a noite sobre mim, quando, na verdade, eu estava quieta no meu canto. Nem preciso dizer que eu não estava me divertindo. Então nos levantamos e fomos embora. Acabamos jantando no McDonald's, e eu postei uma foto de nós comendo hambúrgueres, dizendo refeição pós-casamento. Certifiquei-me de postar isso depois que a recepção terminou, para não parecer que saímos antes. Mas, de alguma forma, meus irmãos interpretaram isso como um ataque à minha irmã. Até hoje, a noiva diz que não fez nada de errado e que seu raciocínio para me colocar lá foi: por eu não ter planejado o casamento dela exatamente como ela imaginou, então eu merecia estar sentada lá no fundo, quando na verdade eu fiz tudo o que ela disse que queria. 2. Ela não gostou que eu estivesse bonita no meu vestido e, 3. Eu precisava ser punida por insistir em levar meu noivo. Eu não planejei meu próprio casamento ainda porque eu queria estar 100% focada no dela. Além disso, ela me proibiu de me casar antes dela porque ela é mais velha do que eu. De novo eu concordei, porque eu não queria nenhum drama. Mas agora, eu simplesmente não quero nenhum deles no meu casamento, exceto meus pais e alguns amigos próximos. Meus pais concordam comigo, mas meus irmãos estão chateados me chamando de infantil. Mas para ser completamente honesta, eu simplesmente não sinto vontade de pagar por pessoas de merda.
O meu casamento vai ser no exterior, e meu noivo e eu estamos pagando por tudo. São nossas economias, e eu não estou a fim de gastar tudo com essas pessoas. Meus irmãos, junto com meus avós e primos, estão dizendo que eu estou errada. Mas, se ninguém se importou quando fui excluída como irmã no casamento da minha irmã, por que vocês ficariam chateados se eu fizesse o mesmo e os excluísse agora? Atualização. Olá de novo. Então, vou responder algumas perguntas para deixar uma atualização mais rápida. Eu estou com 30 anos e sou a filha do meio de uma família de 5 filhos. Não mencionei isso porque não achei que fosse tão relevante, mas na verdade tenho 2 irmãs mais velhas, 34 e 32, e 2 irmãos mais novos, 26 e 22. Um pouco mais sobre minhas irmãs. Elas são as melhores amigas. Elas são o modelo perfeito de amor fraternal. Enquanto eu sou a filha do meio com 2 irmãos mais novos. Então por que eu concordei em ser dama de honra? Bem, porque eu pensei que isso nos aproximaria. Na minha cabeça, eu acreditava que isso era ela tentando ser mais irmã comigo. Você sempre ouve histórias desse laço fraternal em casamentos, e eu tentei cultivar isso porque era o que elas tinham. Esse laço entre irmãos era o que meus irmãos tinham entre si também. Qualquer oportunidade que eu tinha de me conectar com minhas irmãs, eu agarrava. Na verdade, é mais sobre eu me sentir deixada de lado do que ser um capacho. Fui uma criança muito doente, e por isso passava mais tempo só com meus pais enquanto meus irmãos saíam, encontravam amigos, etc. E aparentemente, eles invejavam isso. Eles não são próximos dos meus pais. Minha irmã tinha nós 2 como dama de honra porque ela não conseguia escolher apenas uma. Mais tarde, descobri que eu era sempre a segunda opção quando fui nomeada, e eu faria todo o trabalho enquanto os outros padrinhos recebiam todos os elogios. O que, em retrospecto, eu deveria ter previsto. Enquanto meus irmãos estavam ocupados me importunando sobre fazer o discurso de dama de honra, minha segunda irmã estava fazendo o discurso dela, cheio de clichês sobre como ela ama a noiva e faria qualquer coisa por ela, esse tipo de coisa. E convenientemente, ela chama todos os irmãos para o palco para brindar à noiva e ao noivo, bem no momento em que eu estava chorando e me afastando dos meus irmãos. Para os outros parentes presentes, parecia que eu estava fazendo cena e querendo chamar atenção para mim. Não foi a primeira vez que ela me machucou, me chamava de gorda quando eu era criança, dizia que eu parecia uma batata, falava que eu era um peso para a família por causa da minha epilepsia, jogou toda a minha maquiagem na pia e molhou tudo, só porque eu movi a toalha dela no banheiro, me chamava de irmã burra e de baixo QI, mesmo eu sendo uma arquiteta licenciada com mestrado, e ainda pegou a igreja dos meus sonhos, por isso meu noivo sugeriu fazermos um casamento no destino dos meus sonhos. Mas, dessa vez, foi a pior coisa que ela fez para me provocar, e ainda por cima na frente de toda a minha família. E não, nós ainda não conversamos desde então, e ela ainda insiste que eu fui a responsável por estragar tudo, só porque fiquei chateada com a questão dos assentos. Agora a atualização. Primeiro vamos fugir e casar em segredo. Será apenas nós 2 e alguns amigos próximos que estiveram ao nosso lado desde o início e com nossa família escolhida a dedo. Vamos ter um pequeno casamento na igreja e uma celebração simples na praia com as pessoas que amamos, seguido por passeios entre as ilhas com todo o nosso grupo pelas Filipinas. Tudo pago por nós. Porque eu vou gastar com memórias e experiências para quem nos ama e nos valoriza. O orçamento que reservamos para um casamento na Itália será destinado a uma celebração íntima de 5 dias em uma ilha nas Filipinas. Segundo, teremos nossa recepção com toda a família quando voltarmos para casa. Nossos pais queriam ajudar a pagar pela festa de noivado e o jantar de ensaio. Eles concordaram em bancar este almoço ou recepção, o que significa que podem convidar quem eles quiserem. Eles cuidarão da lista de convidados, então, se meus irmãos forem convidados, eu não ligo nem um pouco, porque estarei ocupada demais com meu marido nas próximas 2 semanas. Aqui ainda teremos a tradicional dança de pai e filha e outras coisas como o corte do bolo, etc. Teremos pinatas, um carrinho de pizza com forno a lenha, café e pretzéis, além de um buffet italiano incrível com uma estação de massas, muitas frutas frescas e queijo, porque quem não ama queijo, né? Quanto ao plano de assentos, já assistiu o Mamma Mia? Exatamente isso. Uma longa mesa sinuosa onde meus irmãos podem ficar o mais longe possível de mim, e o mais perto possível da área de serviço sem que isso seja óbvio, porque eles estarão todos juntos na própria mesa de irmãos.
Estarei no centro com meu noivo, seus 2 irmãos e nossos pais estarão ao nosso lado, enquanto meus irmãos maravilhosos estarão no final da mesa, perto dos banheiros, onde eles pertencem. Não me importo nem um pouco se eles forem convidados para este almoço porque realmente não tenho mais nada para eles. Nem mesmo raiva. Estou tão farta deles que sentiria mais por um estranho na rua do que por essas pessoas. É indiferença. Eles me machucaram tantas vezes que estou insensível à existência deles. Terceiro, não são permitidas bridezilla. Bride significa noiva e zilla de Godzilla, algo como noiva monstro. Minha irmã espera que em troca, eu a nomeie minha dama de honra. Definitivamente não vai acontecer, já que meus irmãos não estarão presentes na cerimônia. Eu não preciso dela e não a quero por perto. Sim, ela provavelmente será convidada por cortesia para a recepção, mas eu vou garantir que ela seja tratada assim como eu fui. Como assim? Recentemente descobrimos que ela está grávida, então estou planejando meu casamento em torno da data prevista para o parto dela. Fazer o quê? Felizmente, ela está prevista para junho, que realmente era o mês que queríamos. Então, se ela decidir comparecer com o recém-nascido e seu marido, bem, ela vai ficar na mesa das crianças e será convidada a sair quando o bebê começar a chorar. No final das contas, nosso dia de casamento é para nós. E fugir é a única forma que sinto de que poderíamos simplesmente sentar e aproveitar nosso dia especial juntos, longe de todos os meus irmãos e problemas familiares. Depois voltamos e fazemos um almoço de confraternização com uma boa comida e diversão. O que realmente para mim significa apenas um almoço. Felizmente, a família do meu noivo não é tão insana quanto a minha. Atualização final. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando e eu juro que essa foi a primeira oportunidade que tive para postar, desculpem. Prometo que vou explicar. O casamento, eu realmente gostei de planejar o casamento com meu marido. Se você decidir se casar, faça um casamento pequeno. Eu te garanto que você aproveitará muito mais. Nós dissemos aos nossos amigos e famílias que íamos adiar o casamento e fazer uma viagem de despedida de solteiro e solteira primeiro. Eles não tinham ideia de que na verdade íamos nos casar nessa viagem. Chegamos em Boracay 3 dias antes de todo mundo, para aproveitar um tempo só para nós. Quando os amigos chegaram, fizemos todas as atividades divertidas na ilha juntos. Na noite anterior ao nosso casamento, pedimos a todos que acordassem às 7 para o café da manhã, e se vestissem com roupas de praia para fotos fofas, pedimos de antemão a eles para levarem isso. Quando todos estavam lá, meu marido disse a eles que nos casaríamos às 4 da tarde e que isso era, na verdade, uma fuga. A excitação de todos os nossos amigos será para sempre uma memória essencial. É a melhor sensação ter pessoas genuinamente felizes por você. Nós meninas, fizemos o cabelo e a maquiagem uma da outra, choramos e nos abraçamos muito, enquanto os meninos se divertiram bebendo e jogando futebol. Nós tínhamos nossos celulares e uma câmera digital antiga que íamos passando de um para o outro, e era isso para as fotos do nosso evento. Surpresas sempre foram nossa marca desde que começamos a namorar, e foi tão doce que ambos decidimos fazer o mesmo para o nosso casamento. Eu amo flores, mas não queria ter o trabalho de encontrar um fornecedor lá. A gente tinha alguém ajudando com todos os requisitos, mas era só isso. Eu planejava apenas comprar flores para o almoço. Bem, meu marido decidiu falar com o hotel para me surpreender. Ele sabia quais eram minhas flores favoritas e fez o buquê mais lindo de todos. Ele também fez com que a igreja fosse decorada com flores, e eu estraguei a maquiagem chorando feio quando entrei. Para o meu marido, que é extremamente próximo dos irmãos, eu me certifiquei de convidá-los para surpreendê-lo também. Ele precisava dos melhores homens ao seu lado, e eu estava feliz por poder proporcionar isso. Dissemos nosso sim, e fomos para o hotel para um jantar à beira-mar com um Budol Fight. Pesquise isso agora. É incrível. Não é nada sofisticado, mas estávamos felizes. O almoço, antes da cerimônia, enviei o meu plano de assentos para o grupo da família no WhatsApp, porque não queria que fizessem um escândalo no dia. Todos acharam que esses eram os planos de assentos para a nossa recepção. Bom, é aqui que a minha malícia aparece. Minha mesa principal era composta por nós, nossos pais e os irmãos do meu marido. Todos os meus irmãos estavam em ambas as extremidades da longa mesa. Mas o meu toque de vingança favorito foi uma mesa para lá no fundo, marcada como área de amamentação, com o nome da minha irmã na cadeira.
Ela ficou furiosa. Eu simplesmente disse que estava pensando nela, imaginando que ela quisesse um pouco de privacidade. Sem ressentimentos, apenas pensando no seu bem-estar. Meus irmãos se recusaram a comparecer porque viram minha fuga como um ato de desrespeito, especialmente porque meus cunhados estavam lá. Eles ligaram para nossos parentes para pedir que não comparecessem. Alguns ficaram chateados por eu ter feito isso com a família e não concordavam com nossa união. Fico feliz em informar que, dos 127 convidados, apenas 58 compareceram. Então eu reduzi meu orçamento em mais da metade. Parece uma vitória para mim. O local foi a pequena fazenda da família do meu marido, que era tão linda que não precisei gastar muito com decoração. A música era apenas uma playlist do Spotify que fizemos. As fotos, pré-nupcial, praia e almoço, foram todas dos meus amigos. O bolo foi feito por mim e minha mãe, 2 noites antes. As flores eu comprei no mercado de manhã e arrumei com minhas amigas. Meu vestido era apenas um que eu já tinha no meu armário. A comida, nós pedimos às pessoas que trouxessem refeições comunitárias em vez de presentes, se quisessem. E ainda tínhamos nosso forno de pizza, carrinho de pretzel e cafeteria que pagamos em vez de um buffet. Os convites eletrônicos foram criados por nós e enviados por e-mail. Como meus irmãos não queriam comparecer, apenas o marido da Bridezilla recebeu um convite, sem opção de acompanhante. Sua cesárea foi marcada para uma semana antes do meu casamento. Será que ela percebeu que planejei para que ela perdesse o almoço? Sim, eu acho que ela percebeu. E foi mágico. O fato de nós sermos tão indiferentes os deixou ainda mais chateados. Mas percebi que quanto mais você tenta forçar os outros a apoiar suas opiniões e sua narrativa, mais tóxico, descontrolado e narcisista você se torna. Não, eu não precisei cortar laços com eles porque todos decidiram cortar laços comigo primeiro. Eu nem precisei tentar. Para aqueles que culpam meus pais, saibam que nenhum dos meus irmãos foi negligenciado. Na verdade, eles deram aos meus irmãos muito mais tempo e liberdade para compensar toda a atenção que eu precisava. Lembre-se de que essas crianças são adultos crescidos agora. Meus pais já são idosos, e eles estão cansados. Eles repreenderam meus irmãos por serem enormes cretinos, mas o que mais eles podem fazer? Como ambos os nossos pais queriam contribuir, eles nos ajudaram com o pagamento inicial de uma casa. Em troca, nós os surpreendemos com uma semana de férias no Amampulo. Economizamos tanto com o nosso casamento e recepção que queríamos apenas mostrar o quanto apreciamos o apoio e o amor deles. Por fim, qualquer comida e flores extras foram levadas para casa pelos convidados ou doadas. E isso só tornou tudo mais especial. Casamentos são sobre amor. Nossas pessoas favoritas estavam por perto para nos celebrar e nós fizemos questão de celebrar também o amor que temos por elas. Nossa família, melhores amigos, cachorros, que na verdade foram as estrelas do show. Eu abraço totalmente essa vida de paz, contentamento e indiferença pelos meus irmãos. Não faço ideia do que eles estão fazendo, me desculpem. Eles me expulsaram do grupo da família e eu só soube que minha irmã deu à luz porque meu cunhado mandou uma mensagem. A última coisa que ouvi é que ainda estavam tentando falar mal do meu marido, mas realmente não nos importamos. Seguimos em frente. Que pena que eles ainda não conseguiram fazer o mesmo. Obrigado a todos por acompanharem. Foi fortalecedor saber que eu não estava sozinha e é esclarecedor ouvir que esse tipo de abuso de irmãos não é realmente normal. Um grande motivo pelo qual não consegui atualizá-los é o enjoo matinal muito forte vezes 2. Essa é a sua dama de honra da mesa das crianças finalmente dando tchau.